Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria abraçar a comunidade espírita de Goiânia. Mais que isso, realizarmos o tema do nosso congresso, cumprimentando, apertando a mão calorosamente de todos aqui, que somos também amigos de Kardec, amigos de Rustem. Esse tema do nosso 10º congresso, Kardec e Rustem, sempre amigos, é algo que nos tocou muito. E achamos que o João do Messiano foi muito inspirado quando captou dos mentores da Casa dos Benefícios, do Grupo Espírita Regeneração, esse título, que, por incrível que pareça, não é muito conhecido, inclusive para os estudiosos da obra de Rustem e da biografia de Rustem. Na nossa biografia sobre Rustem, Jean Batista Rustem, o apóstolo do Espiritismo, que escrevi e pesquisei com um companheiro, Estênio Monteiro de Barros, nós tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, baseado em documentos primários, em fontes vindas da França, e mais de 25.000 páginas de documentos provando essa amizade. Mais que isso, provando que mais de uma vez eles deram as mãos e se apresentaram como amigos. E demonstraram a amizade. É sobre isto, sobre este tema, sobre esta amizade, em vários momentos, que eu queria trazer aqui para vocês, como o João do Messiano nos pediu, para começarmos esse nosso encontro com esse tema inspirado. Kardec e Rustem, sempre amigos. Assim, como dizia o nosso querido Newton Boechat, orador, tribuno, querido, que pela primeira vez nos trouxe aqui em Goiânia, sem mais delonga, passemos para o tema da noite. A primeira parte, Kardec e Rustem, amizade selada no alto, ou melhor, selada antes da missão que os dois teriam. Um como codificador do Espiritismo, outro como compilador da maior e mais importante obra que estuda o Evangelho de Jesus sob as bênçãos da mediunidade. Foi selada pelo alto, porque, segundo a revelação do livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Allan Kardec, segundo os planos de trabalho do mundo invisível, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo. Rustem no trabalho da fé, Leon Denis no trabalho da filosofia, Gabriel Delany na área científica e Camilo Flammarion descortinando a pluralidade dos mundos habitados. Repare que a missão desses auxiliares, a obra da codificação, já estava previamente definida pelo alto, o que mostra que antes de reencarnarem já eram amigos e faziam parte do mesmo concerto, do mesmo empreendimento, que era a terceira revelação, o Consolador Prometido. Assim, em síntese, um auxiliar da obra de Kardec, designado particularmente para coadjuvá-lo, e com a tarefa precisa de organizar o trabalho da fé, nos apresentando o Evangelho de Jesus em sua plenitude, nos mais de 3.800 versículos, analisados em espírito e verdade, versículo por versículo. E muitos começaram a questionar se realmente essa revelação de Chico Xavier era fidedigna, e que se ela não apareceu ali gratuitamente na obra publicada pela Federação Espírita Brasileira no final dos anos 30 do século XX.
E o Chico Xavier escreve essa carta para o presidente da federação, o senhor Antônio Vantuil de Freitas, em que em determinado momento se destaca este ponto com relação a esta revelação que eu trago aqui para vocês. Não te incomodes com a declaração à vida de que o trecho alusivo a Rustem, em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, foi colocado pela federação. Quando descobrirem que a casa de Ismael é incapaz disso, dirão que fui eu. De qualquer modo, eles falarão. O adversário tem sempre um bom trabalho, o de estimular e melhorar tudo, enquanto estamos voltados para o bem. Ótimo, que no exato momento que eles questionaram, o Chico vem de próprio punho dizer que, primeiro, estão do lado da adversidade. Segundo, estão estimulando a melhorar o nosso trabalho através da pesquisa, através da insistência, de momentos fraternos e de estudos como este, que realizamos nos congressos Rustem. E em muitos e muitos livros que, através dos tempos, foram escritos sobre esta obra, que veio fazer o trabalho da fé. Uma segunda parte, Kardec e Rustem, simpatia astrológica. Nasceram sob a bênção do signo de Libra, ou do signo da balança. E repare o que nos fala o nosso Emmanuel. No livro Consolador, na pergunta 140, perguntaram a ele: os astros influenciam igualmente na vida do homem? Resposta: as antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções planetárias influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Influência orgânica, influência no nascimento. Kardec e Rustem, sob o mesmo signo astrológico, a mesma influência, a amizade astral ou astrológica. Assim, nós temos Allan Kardec, nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. E aí está a sua certidão com o seu verdadeiro nome: Denisard Hippolyte Léon Rivail, como se encontra no nosso livro Allan Kardec, Análise de Documentos Biográficos, que se encontra aqui à disposição pela editora La Chatre. E, mais ainda, ele, que morava no Bourg-en-Bresse, nasceu no Rhône, ou melhor, em Lyon, mas apenas por tratamento médico da sua mãe. E logo sai de Lyon, porque ele nunca morou em Lyon, aliás, como ele mesmo escreve, jamais morei em Lyon, e volta para suas terras, o Bourg-en-Bresse. Muito bem. Assim nós temos o seu nome, como está escrito no original, Denisard com S, Hippolyte daquela forma, Lyon sem acento, rival. Denisard vem de Denis, vinho, espírito, essência. Hippolyte vem de reto, ou a hipotenusa. Léon, de leão, de força. E Rivaio, de rio. Então, Allan Kardec nada mais é do que aquele espírito reto, forte, que flui em benefício da humanidade. Assim está na assertiva do seu nome. Rustem nasce, então, sob a mesma bênção do signo de Libra. Nasce no dia 15 de outubro de 1805, 2 anos depois de Kardec, na cidadezinha de Begle, que é, podemos dizer, uma extensão, um prolongamento da cidade de Bordeaux. O seu nome, Jean Baptista Rustem. Jean quer dizer Yahvé, ou Jesus é favorável. Batista quer dizer mergulho. Aliás, o que ele fazia era mergulhar as pessoas no rio, né? Ou o nosso precursor de Jesus. E Rustem quer dizer em alemão rocha. Então nós temos para a missão de Rustem que Jesus é favorável ao mergulho dele, ou à sua encarnação, à sua manifestação, para ser a rocha do Evangelho, ou melhor, para exemplificar
na vivência a mensagem de Jesus e explicá-la na sua integridade em espírito e verdade. Aí nós temos a certidão de Rustem do seu nascimento na cidadezinha de Begle. Terceira parte. Kardec e Rustem, amizade ao trabalho. Todos dois foram profundamente dedicados às atividades profissionais, foram, podemos dizer, destacados nas suas áreas, deram belas contribuições como cidadãos para construir uma humanidade melhor. E aí nós temos Allan Kardec na área da educação e Rustem na área do direito. Kardec, na Rua Sèvres, número 35, ele escreveu muitas obras didáticas, pedagógicas, inclusive para ajudar o governo francês a se posicionar no campo educacional, e tinha um instituto de educação, ou melhor, tinha uma escola, era, podemos dizer, especialista em pedagogia. Aqui um parêntese, é a primeira vez que o plano espiritual envia alguém que ia participar de uma revelação espiritual no campo da didática, no campo da pedagogia. Por isso que ele escreveu de forma tão clara. Nenhuma religião se apresentou ao mundo ou revelação de forma tão clara, tão objetiva. No Livro dos Espíritos, ele chega ao máximo da didática. Pergunta número 1. Pergunta número 2, pergunta número 3, dando tempo e espaço para a nossa mente processar esses chamados divinos conteúdos e que por tantos e tantos anos ficaram sobre o véu da letra. Mas ele se destaca no campo educacional, escreveu muitos livros nesta área, era professor respeitado, representava o pensamento avançado de Pestalozzi na França, escrevia sobre Pestalozzi e ajudava na orientação ao governo francês na área educacional. Rustem chegou ao máximo no campo do direito. Chegou a ser presidente ou bastonário da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Aqui vocês estão vendo um documento inédito, apresentado pela primeira vez, em que nós temos a ata do dia 11 de agosto de 1848, com 34 votos dos eminentes advogados que faziam parte do Conselho da Ordem, colocando Rustem como o seu presidente. Logo, a Ordem de Bordeaux, tradicional desde o tempo de Júlio César, e que, sempre na França, marcou nos momentos mais importantes das revoluções e, principalmente, nos momentos em que as chamadas e necessidades democráticas foram lutadas, exigidas e, de alguma forma, implantadas, a Ordem dos Advogados de Bordeaux estava sempre presente nessas lutas. E lá, Rustem trabalhava no Palácio da Justiça em Bordeaux, palácio que existe até hoje. E repara, trouxemos a página da internet, a página dos direitos dos homens, da Ordem dos Advogados de Bordeaux, do Palácio de Justiça, aonde, em determinado momento em que eles contam, desde a época de Júlio César, a história desta ordem, quando chega no ano de 1848, eles citam que Rustem foi bastonário dessa ordem. E dizem mais, que mais importante do que bastonário da ordem, ele deixou 3.000 francos em testamento para que os advogados pobres e que tivessem doentes pudessem ser mantidos. Mas mais que isso, até mais importante do que bastonário, é que ele foi um grande autor da obra O Espiritismo Cristão, a revelação da revelação. E ele era um discípulo fervoroso de Allan Kardec. E é muito interessante, isso nos deixou profundamente
emocionado e feliz, que em certo momento, quando eles falam do nome da obra, eles citam um título da obra também em português e abrem um link. E a gente clicando nesse link, saímos lá do Instituto dos Direitos Humanos na França e vamos para o Rio de Janeiro, na Casa dos Benefícios, na Rua Bambina, para o Museu Rustem, para o Centro Espírita que tem por missão, porque está assim no seu estatuto, divulgar a obra Os Quatro Evangelhos. É o próprio direito dos homens da França que leva agora os seus visitantes e pesquisadores para o Centro Espírita. E coloca que o maior destaque de Rustem, antes de ser presidente ou bastonário, é ser o autor dos Quatro Evangelhos e fervoroso discípulo de Allan Kardec. Olha a amizade aí. Amizade natural, que não passou pela filtragem espírita, mas vista pela ótica dos seus colegas, dos seus pares no campo da advocacia. Kardec e Rustem, sempre amigos. Quarta parte. Nós temos aqui o Testamento de Rivaio, o Testamento de Kardec, de 1846, e aqui nós temos o Testamento de Rustem, de 1861. Essa quarta parte nós vamos tratar da Gabi. Era como Kardec chamava a sua esposa na intimidade, a nossa Amélie Boudet. E nós vamos tratar da Geni, era como Kardec tratava na sua intimidade, a sua Elizabeth Rustem. Agora é interessante que todos dois, no Testamento, usam essa expressão. Nossas companheiras de vida e das boas obras. Kardec diz, Gabi, minha companheira de vida e boas obras. Rustem, minha companheira de vida e boas obras. Ou melhor, companheira de caridade. Não só como esposa, mas na obra do amor, na obra do Cristo, na obra do serviço ao próximo. E é interessante que confiavam profundamente nas suas companheiras. Porque no Testamento de Kardec, como no Testamento de Rustem, as primeiras linhas são Gabi ou Amélie Boudet, a minha companheira, é a minha legatária universal. E Rustem diz a mesma coisa. A minha Geni ou a minha Elizabeth Rustem é a minha legatária universal. Os dois dizem assim, se nós desencarnarmos primeiro, tudo que temos pertencerá a elas. E sabemos plenamente, pela obra de caridade que elas fazem, sabemos plenamente que farão o melhor possível com os bens. Farão tão bem ou melhor ainda do que faremos. Amigos também na intimidade do lar com as suas companheiras e companheiras de caridade. Está aqui o documento de casamento de Rivaio, com a data corrigida, como está no nosso livro, o Allan Kardec, Análise de Documentos Biográficos, no dia 9 de fevereiro de 1832. Aqui o documento de casamento de Rustem com Elizabeth, no dia 24 de agosto de 1850. Kardec morava na rua Saint-Étienne, número 59, na passagem Saint-Étienne, no primeiro andar. Aqui está a nossa visita, junto com um companheiro que amanhã falará conosco, falará aqui para vocês, o nosso Dr. Maurício Crispim. E nós fizemos com muito carinho, com muita vibração, a visita ao local onde Allan Kardec residia. E que era o local de seu trabalho, porque ali, como codificador, ele morava. Ali ele tinha a Sociedade Espírita de Paris, e ali ele tinha a redação da Revista Espírita. Trabalhou tanto que precisou morar no próprio local do trabalho para poder otimizar o seu tempo. E aí nós vemos a grandeza da Gabi, da sua querida Gabi. Puxa, uma mulher abrir a sua casa para se transformar numa sociedade, para se transformar
num local em que se produz revistas espíritas e receber visitas do mundo inteiro, e os estrangeiros não tinham dias especiais para visitar. Porque se a sociedade funcionava 2 vezes por semana, normalmente terça e sexta, no entanto, os visitantes internacionais poderiam e seriam sempre bem recebidos a qualquer dia. E Gabi foi extremamente generosa em consentir isso. Mas mais, aqui nós temos a casa que visitamos de Rustem, em Bordeaux, na rua Saint-Siméon, número 17, acompanhado de pessoas muito queridas. E ali na casa de Rustem, ele também implantou um serviço de assistência espiritual aos sofredores. Porque não era 2 vezes por semana, mas todo dia, diariamente, às 19 horas, era feita a reunião espiritual para cuidar de todos os irmãos sofredores, que os seus nomes chegassem até ele, encarnados e desencarnados. Quantas curas, quantas desobsessões, quantos esclarecimentos, quantas orientações, quanta participação carinhosa de Kardec, de Rustem e da sua Geni, da sua Elizabeth, que cedeu também a sua casa para atividade de orientação espiritual e serviço de cura. Mas também Kardec tinha uma casa, uma residência, na rua Villars-Seguier, numa estância chamada Villars-Seguier. E na Villars-Seguier, ele se propunha a construir casas para abrigar os espíritas já idosos. Então ele adquiriu essa propriedade com muita luta, inclusive pediu dinheiro emprestado. Objetivo, construir várias casinhas para que companheiros da doutrina, que mais tarde precisassem de apoio e que não tivessem aonde residir, pudessem residir ali na Villars-Seguier, que seria, podemos dizer assim, um rancho de encontro bom e gostoso para a comunidade espírita. Uma colônia harmonia. Podemos aventar. Ora, Rustem a mesma coisa. A 45 quilômetros, na sua fazenda chamada Tribis, era uma propriedade de 17 hectares, e ali foi fundada a sua instituição espírita, tão ampla, tão grande. Eram tantas pessoas que vinham das localidades em volta que não cabiam na casa. Ali foi realizado as primeiras palestras espíritas públicas para todos os convidados da redondeza. É Rustem quem lança pela primeira vez a divulgação doutrinária através de palestras públicas. Ali, precisamente, era tanta gente nessa fazenda que muitas vezes, ali no gramado, na relva, as pessoas eram reunidas e Rustem ia em grupo com a sua boa palavra, orientar os trabalhos mediúnicos e falar de Jesus e apresentar o Evangelho em espírito e verdade. É verdadeiramente um dos apóstolos do Espiritismo. Olha o que diz Eduardo Ferrer, um dos maiores escritores de Bordeaux, que escreve sobre a produção mais, podemos dizer, importante daquelas terras, que é o vinho, o chamado Bordeaux. Diz Eduardo Ferrer, no seu catálogo geral sobre os principais homens da Gironde, que Rustem é discípulo fervoroso de Allan Kardec e que levou, durante os últimos anos de sua vida, numerosos adeptos à doutrina espírita, seja em Bordeaux, sobretudo na região de Entre-deux-Mers, onde habitava na comuna de Arby, próximo a Targon, ou lá na nossa chamada fazenda de Tribis, onde que ele plantava trigo, vinho branco e vinho rouge. Mas, diz a Revista Espírita de 1883, na Gironde, há mais espíritas oficialmente se poderia reunir em Paris.
todos partidários de Allan Kardec, e que Jean Baptista Rustem iniciou em suas crenças. Eles consideram Kardec e Rustem como dois mestres venerados. Observem, é a própria Revista Espírita falando. Há mais espírita naquela região em volta da fazenda do Tribis. Todos chamados pelo Espiritismo por Rustem. Há mais lá do que se poderia reunir em Paris. Foi um trabalho maravilhoso de divulgação espiritual feita por Rustem. E hoje, quando nós chegamos na cidade de Bordeaux para visitar, e entramos nas livrarias, ou passamos por jornaleiros, podemos comprar esse catálogo de turismo. E no catálogo de turismo, para visitar muitos lugares de Bordeaux, principalmente fazer o belo passeio pelo Rio Garonne, em barcos confortáveis e agradáveis, nós encontramos também a seguinte informação nos caderninhos de turismo, fruto da pesquisa que realizamos no Brasil e que já influencia tanto lá em Bordeaux, tanto na França, que por causa das nossas pesquisas foi colocado no caderno de turismo a seguinte informação: não deixe de visitar, turistas, a casa do senhor Rustem, porque o senhor Rustem é grande amigo de Allan Kardec e é um dos fundadores do Espiritismo cristão. Então, hoje, até em termos de turismo, se coloca Rustem como amigo de Kardec e se solicita para o visitante, para o turista, principalmente daqueles que gostam das coisas do espírito, visitar a casa de Rustem. Realmente, como diz o tema do nosso congresso, amigos para sempre. Quinta parte, Kardec e Rustem, afinidade racional. Eles tinham o mesmo comportamento psicológico, o mesmo comportamento racional. Vamos ver com frases idênticas como os dois se comportavam frente ao novo. E o novo, surpreendente naquela época, era a revelação espírita que chegava abalando o mundo e surpreendendo como algo completamente assustador, maravilhoso à sociedade, que era o fenômeno espírita. Observe como os dois se comportavam, como era a afinidade deles. Kardec, em 1854, vai receber a seguinte informação do senhor Forestier: a mesa girante, a mesa se move, mas não só se move, mas ela fala através das batidas, dando palavras e frases com sentido. Kardec vai dizer: só acreditarei quando vir, e quando me provarem que uma mesa tem cérebro. E é interessante que ele foi lá ver. E foi lá ver e está aí a codificação. Tá certo? Foi ver e a codificação está aí. É o que nós falamos, pagou para ver. Graças a Deus. Hoje temos a codificação espírita. Rustem vai dizer em 1858, um distinto médico me falou da possibilidade das comunicações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Minha primeira impressão foi a de incredulidade. Não acredito. Pagou para ver. E hoje nós temos os 4 evangelhos de Rustem. Graças. Sexta parte. Rustem, o encontro com as ideias de Kardec. Agora nós vamos ver que ele vai se alimentar das ideias de Kardec para se transformar ao espiritismo. Ou melhor, vai ser amigo Rustem das ideias de Kardec. Primeiro, vai começar muito bem lendo o Livro dos Espíritos, e depois de ler o Livro dos Espíritos, ele vai dizer: encontrei ali uma moral pura, uma doutrina racional, de harmonia com o espírito e o progresso modernos. Isso é o que eu vejo no Livro dos Espíritos. Depois, ele leu o Livro dos Médiuns. Diz ele, é uma explicação racional da possibilidade das comunicações do mundo corpóreo com o mundo espiritual.
Feito isso, lendo as duas primeiras obras da codificação e as únicas que existiam naquela época, ele vai escrever para Kardec, e Kardec vai dizer, quando ele escreve sobre isto ao codificador: olha a amizade, a reverência, o respeito, a sintonia a um homem de estudo. Sim, Rustem estudou sério e profundamente, não se detendo em sentido oposto a muita gente ficando na superfície. Não, ele não ficou na superfície, ele estudou seriamente a doutrina. Por isso, devemos parabenizar, diz Kardec, o senhor Rustem. Mas ele foi pedir para ter o conhecimento prático da doutrina, porque ele só conhecia as leituras, a Allan Kardec. Olha mesmo o Rustem dizendo: quando vos escrevi em março último, ele fala isso em junho de 1862, na Revista Espírita. Quando vos escrevi em março último, pela primeira vez dizia: nada vi, nada li e compreendi, mas creio, Deus me recompensou muito por ter acreditado sem ter visto. Agora eu posso dizer: acreditei pela razão, lendo as suas obras. E peço a tua ajuda agora para observar na prática como as coisas acontecem. E ele mesmo vai dizer para Kardec: desde o começo de abril, graças ao conhecimento que me proporcionastes do excelente senhor Sabot e de sua família patriarcal, todos bons e verdadeiros espíritas, pude trabalhar e trabalho constantemente com ele. Observem, todos os dias. Ele pede orientação a Allan Kardec: aonde eu posso ver o Espiritismo? Porque estudar eu já estudei. Kardec vai dizer: vai até o senhor Sabot. E ele então passa a frequentar as reuniões mediúnicas na casa do senhor Sabot e da sua família patriarcal. Todos bons espíritas. Todo dia. Quando ele fala assim: vou trabalhar na casa, trabalho na casa do senhor Sabot, ele quer dizer, trabalho. Qual era a função? O que ele fazia lá? Ele era o evocador. Ou melhor, o doutrinador. Era ele que convocava os espíritos, que conversava com os espíritos e que recebia dos médiuns o dever de guardar, codificar, ou melhor, compilar as comunicações e divulgar. Mas reparem bem o que ele fazia. Depois desses estudos, olha aonde que a Rustem vai mandar o seu trabalho. Ou melhor, o fruto do seu trabalho, das suas evocações espirituais. Primeiro está aí a casa do senhor Sabot. Kardec teve ali, lá na Rua Bairenos, número 13. E lá ele foi frequentar por orientação de Allan Kardec. E quem era o seu Émile Sabot? Foi o primeiro espírita de Bordeaux a confessar suas íntimas convicções em 1860. Então, um ano depois, Rustem começou a frequentar aí, por orientação de Allan Kardec, e passou a trabalhar todos os dias como evocador, doutrinador espiritual. Muito bem. Rustem, então, vai confessar a Allan Kardec. Depois de ter visto e ouvido lá 2 espíritos na casa do senhor Sabot, minha fé se firmou de modo inabalável. Entenderam a rocha agora do nome dele? Rustem quer dizer rocha. A minha fé se firmou de modo inabalável. Como aquela parábola de Jesus, em que a casa tem que ser construída sobre a rocha, para ficar firme. E agora ela estava firme, baseada no conhecimento de Kardec e na prática do Espiritismo. Mas o que ele fazia com essa prática, com aquilo que ele aprendia dos espíritos na casa do senhor Sabot? Olha a carta do senhor Émile Sabot para Allan Kardec. Diz ele: sabeis que temos o hábito de vos remeter todos os nossos trabalhos, confiando inteiramente nas luzes de vossa experiência e daquilo que podeis apreciar. Repare que eles trabalhavam, vinham as instruções, Rustem compilava, tudo aquilo era enviado para Allan Kardec examinar. É costume, é hábito fazer isso. Está na sua obra, na Revista Espírita, em carta para Allan Kardec, em 1862. E Allan Kardec pegava esse material, em que Rustem era o doutrinador, e analisava.
e escrevia sobre isso. Qual era o resultado da análise de Allan Kardec? Carta de Rustem para Kardec. Podeis fazer desta carta o uso que julgardes conveniente. Eu me honro de ser altivamente e publicamente espírita, independente de ser ex-batonier ou bastonário, presidente da Ordem dos Advogados, sou altivamente. Me honro de ser publicamente espírita. Respondei quando puderdes e quando quiserdes esta carta. Eu me propunha fazer uma viagem a Paris para ter o prazer de vos conhecer pessoalmente, selarmos aqui do lado de cá a nossa amizade. Devos apertar a mão fraternalmente. Minha saúde, porém, impõe-me no momento a tal propósito. Por problema de saúde, não posso ir a Paris apertar a sua mão. Mas Kardec vai transportar montanhas e vai a Bordeaux apertar a mão de Rustem. Selar esta vontade do seu discípulo de eu querer profundamente apertar as suas mãos. E Kardec vai dizer, então, sobre as pesquisas realizadas por ele. Olha lá, o senhor Rustem passou a mestre em apresentação de mensagens espirituais. Ele é mestre nesse assunto. Quer dizer, todas as mensagens que chegam até ele, ele analisa em profundidade. Não ficou na superfície. É espírita sério. Estuda as comunicações espirituais que recebe, as medita e dela tira proveito. E vai além. Numa grande amizade, agora no ideal espírita, devemos felicitar o senhor Rustem. Sétima parte. Kardec e Rustem concretizo dando as mãos. Vão dar as mãos na visita que Kardec vai fazer à casa do senhor Émile Sabot, em 1861. Precisamente nos dias 14 e 15 de outubro. Por favor, nós temos um técnico, por gentileza, para ver um celular aqui que não para de tocar, por gentileza. Sem problema. Sem problema. Problema nenhum, já. Tudo foi devidamente treinado. Já diz Rafael, em nome do seu pai. Ele não falou por si mesmo. Tudo devidamente treinado. Tá certo? Essas coisas só não podem ter nos congressos lá de fora. No de Rustem é tudo amigo. Ué. Eu falei que nós somos amigos de Kardec e Rustem. Tá certo? E da sua filhinha. Como é o nome dela? Heloísa. Luísa. Pronto. Palminhas para Luísa. Sétima parte. Kardec e Rustem selam do lado de cá a amizade e se cumprimentam. Como falava, nos dias 14 e 15 de outubro de 1861, quando Kardec vai visitar a casa do seu Émile Sabot, e lá vai ser fundado, nesses dias, a Sociedade Espírita de Bordeaux. Lá tiveram muitos discursos. Em certo momento, o doutor Bochet-Vitrat, grande amigo de Rustem, vai levantar para discursar e vai dizer: o senhor Rustem, advogado distinto, e aponta para ele, sobretudo consciencioso, destinado a representar um papel marcante nos fatos espíritas. Ali estavam os dois juntos, Kardec e Rustem, e tiveram a oportunidade de selar as mãos. Quem era Rustem? Aquele que era distinto, consciencioso e mais,
vai representar um papel marcante no Espiritismo. Então, Kardec fica sabendo ali que é aquele, aquele vai ser um missionário. Qual missionário? Missionário do trabalho da fé. Papel marcante. Kardec recebe ao vivo essa informação. O segundo encontro aconteceu no banquete do dia de Pentecostes, em 1867. Kardec volta a visitar Bordeaux. E agora, nas festividades da nova Sociedade Espírita de Bordeaux, num jantar, entre muitos brindes, repare, Kardec vai se levantar, juntamente com os outros representantes do Espiritismo em Bordeaux, para fazer um brinde ao amigo Rustem, amigo divulgador do Espiritismo. Vamos. Após vários outros discursos, entre esses discursos do próprio Allan Kardec, desse banquete, pronunciados, e dos brindes aos propagadores do Espiritismo, ao senhor Rustem. Então, Rustem estava no banquete e ainda foi brindado por Kardec como propagador, ou melhor, como está no original, vulgarizador do Espiritismo naquelas terras. Oitava parte. Rustem, um mecenas para Allan Kardec. Aqui nós temos as obras da codificação, e diz o nosso querido Emmanuel que a maior caridade que praticamos em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. E Rustem vai ser um mecenas para a obra de Allan Kardec. Kardec já esperava um mecenas, para que a obra fosse divulgada com mais empenho, com mais afinco. E ele pensava assim em 1858. Esperamos tenha a doutrina um dia o seu mecenas. A posteridade inscreverá seu nome entre os benfeitores da humanidade. Então, quem for mecenas da doutrina será um benfeitor da humanidade. Kardec esperava. E a espera foi concretizada. O primeiro testamento de Rustem, em 1861, ele vai dizer: desde o momento em que conheci e compreendi o Espiritismo, seu objetivo, sua meta final, tive a ideia e tomei a resolução de fazer o meu testamento. Afinal, conheci algo surpreendente que é o Espiritismo. E não posso agora, conhecendo o que eu conheci, abusar da fortuna que eu tenho. Penso em fazer o meu testamento. E aí, o testamento foi concretizado, no dia 1º de dezembro de 1861. E entre tantas e tantas caridades que Rustem faz com a sua fortuna, fruto do seu trabalho, do seu suor, da sua labuta, ele vai deixar 30 mil francos, uma verdadeira fortuna, ao senhor Allan Kardec, em sua qualidade de presidente da Sociedade Espírita de Paris, a soma de 30 mil francos, para ser empregado na França ou no estrangeiro, do Espiritismo, por todos os meios possíveis, os mais oportunos, os mais eficazes, de publicação ou publicidade, outros. Como ele achar que deva fazer, na França ou no estrangeiro, para a publicidade das suas obras, para a publicidade do Espiritismo, como ele achar. Kardec vai agradecer, e agradece na Revista Espírita de maio de 1862 ao senhor Rustem. O senhor Allan Kardec foi encarregado de agradecer, em nome da sociedade, as generosas intenções do testador, senhor Rustem, em favor do Espiritismo, e de o felicitar pela maneira porque compreende a sua finalidade, a finalidade do Espiritismo e o seu alcance. Agradeço. Agora nós temos um mecenas. Mecenas será, no futuro, lembrado, como fazemos aqui e agora, como um benfeitor da humanidade. Nona parte. Kardec também vai se encontrar com Emílio Collignon e vai ter uma amizade. Não só vai ser amigo de frequentar a casa dela e dela estar alinhada com a sociedade dele, de Kardec, mas também vão ter afinidades pedagógicas, porque todos dois vão atuar na área
ou atuaram na área da educação. E como vocês sabem, Emílio Collignon foi a médium mecânica que recebeu as mais de 1.800 páginas dos 4 evangelhos de Rustem. A amizade começou assim, lá naquela visita que Kardec fez a Bordeaux pela primeira vez em 1861. Foi na casa da senhora Collignon. Ele esteve lá na casa dela para ver um quadro planetário de 4 metros, pintado mediunicamente. Ou melhor, ver uma obra que é fruto da pictografia. E ele ficou encantado com o quadro que estava sendo pintado pela filhinha da Emílio Collignon, que era médium. A mediunidade também é hereditária, como nos diz Gustavo Gelei em resumo da doutrina espírita, e a sua filha, Giane Collignon, de 19 anos, era médium pintora. Seu pai, o senhor Collignon, era pintor profissional com várias obras apresentadas. E o quadro estava sendo pintado dentro do ateliê do seu próprio paizinho, que cedia os instrumentos. E como um especialista em pintura, queria dar palpite no trabalho mediúnico. E o espírito disse, não. Ele não deve ter dito isso. Isso é invenção minha. Mas o espírito disse, não, você entende da parte profissional. Aqui é uma atividade mediúnica, diferente, que você não conhece. E o quadro foi pintado e exposto ali no ateliê do próprio pai da médium. Rustem também vai visitar o quadro da senhora Emília Collignon. Em dezembro, Kardec foi em outubro, ele vai lá em dezembro de 61, na casa da Emília Collignon, que eu não tinha a satisfação de conhecer, para apreciar um grande quadro, uma grande pintura, mediunicamente desenhada. Viram a mesma obra, visitaram a mesma casa e passaram, por causa desta visita, a ser amigos da senhora Collignon. A amizade de Kardec, com ela, vai selar uma participação intensa dela na codificação. E mais, ela vai ser um membro da Sociedade Espírita de Paris. E a amizade com Rustem vai selar que ela será a médium da obra Os 4 Evangelhos. Foi aqui que Kardec teve. A casa era ampla. Do lado de cá morava a família. Do lado de cá, na rua La Roche, era o ateliê onde o quadro estava sendo pintado e foi exposto. Aqui na rua Henri Collignon, é uma homenagem ao filho dela, Henri Collignon, que foi governo de vários departamentos da França e que depois, um grande herói na Primeira Guerra, vindo a falecer com 58 anos de idade pela sua querida França invadida pela Alemanha. E até hoje é soldado nos momentos de desfile militar, no famoso 14 de julho, como uma das maiores representações de martírio do exército francês. E todo dia, quando é hasteado nas terras em que ele veio a falecer, a bandeira da França, depois do hino francês, batem continência pela presença do filho de Collignon, ou melhor, de Henri Collignon. Até hoje é assim. Ela vai escrever o livro A Educação Maternal. Ou melhor, será a médium do espírito Etienne. Olha o nome do livro, Educação Maternal. E Kardec era educador que bebeu o ensino com o grande Pestalozzi, e que tinha um instituto de educação, e que escreveu muitas obras sobre educação. E essa obra que ela escreve, Educação Maternal, como médium, vai chegar até o codificador. Hoje ela está publicada aqui no Brasil, através da pesquisa que fizemos, e aí está a sua representação no original francês. Kardec vai comentar sobre a obra. É com prazer que aprovamos esse trabalho sem reservas, tão recomendado pela forma quanto pelo fundo. Nesse escrito, a educação é encarada sob o seu verdadeiro ponto de vista em relação ao desenvolvimento físico, moral e intelectual da criança. E Kardec não estava falando de qualquer jeito. Sabia o que falava.
era educador. E recomendava a obra para todos. Daí a afinidade na pedagogia. Mas ela vai escrever uma outra obra, Conversas Familiares de Espiritismo, que também temos publicado aqui no Brasil, através do esforço de nossa pesquisa, e aqui do lado a sua apresentação na França. Ela, repare, olha que amizade, vai dedicar esta obra ao codificador. E na apresentação ela começa assim: ao senhor Allan Kardec, caro e venerável mestre, em lhe oferecendo este resumo dos preceitos que foram por vós estabelecidos, não pretendo me prevalecer aos olhos dos nossos irmãos da autoridade do vosso nome, mas lhe conceder publicamente o testemunho do meu profundo reconhecimento pela fé viva que fui buscar em todas as vossas obras, que me serviram de base para este opúsculo. Qual é a base para este opúsculo? Todas as tuas obras. Eu dedico este livro a você. Foi a primeira vez na história que se fez um resumo de um livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns. Kardec vai comentar. Temos a satisfação e o dever de chamar a atenção dos nossos leitores para essa brochura que escrevemos com prazer. Dava prazer. Entre os livros recomendados. É uma exposição completa, embora sumária, dos verdadeiros princípios da doutrina, em linguagem familiar e sob uma forma atraente. Ela sabia muito bem escrever e agradar seu público, seus leitores. Fazer a análise dessa produção seria fazer a do Livro dos Espíritos e dos Livros dos Médiuns. E neste momento preciso, em 1865, ela tinha terminado de escrever também a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. Em 1865, ela entrega a obra já toda escrita a Rustem, que vai publicá-la um ano depois, em 1866. Mas a amizade não ficou só nisso. Ela é coautora do Evangelho segundo o Espiritismo. Já pesquisamos, e pode ter mais, 6 comunicações em que ela está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência do Espírito José, Espírito protetor, que era o seu mentor. A fé, mãe da esperança e da caridade, também do seu mentor José. Espiritismo prático, de Dufresne, bispo de Nives. O perdão das ofensas, do Espírito Simeão. Simeão é aquele que ergueu Jesus nos braços quando ele tinha 40 dias no templo. É pela obra que se reconhece o cristão, também do Espírito Simeão, e dever-se-á por termos as provas do próximo, do Espírito Bernardino. Com essas 6 comunicações, e pode ter mais, das 26 comunicações que Bordeaux enviou a Allan Kardec e que ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, das 26 vindas de Bordeaux, já identificamos 6 da médium, e a pesquisa está aí para continuar. Ela, assim, passa a ser coautora do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, não vou reler, mas todos esses casos estão na Revista Espírita. Mas participa também no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 2. Ou melhor, está inteira na codificação kardeciana. É médium da codificação da terceira revelação. Mas havia mais intimidade. Ela queria construir uma escola profissional, uma escola profissional, preparatória para as meninas abandonadas. A senhora Emílio Collion,
mantém a firme vontade de abrir uma escola profissional, instituição tipo, que tem por objetivo recolher as meninas abandonadas. Aí a afinidade no campo também de um instituto educacional como Allan Kardec tinha. Vai mais, Rustem, vendo a grandeza do trabalho dela no campo educacional, no seu segundo testamento vai dar e deixar uma oportunidade financeira para ela continuar o seu trabalho. Dou e lego à senhora Collion, na sua qualidade de presidente da obra dos aprendizes, obra das lojas maçônicas, a quantia de 3.000 francos. O seu filho Henri Collion foi grande homem na maçonaria e ela cuidava dos aprendizes na maçonaria à luz dos exemplos do Cristo e da visão do Espiritismo. Mas a amizade é maior ainda, porque a sua mãezinha, a senhora Mie Breat, vai desencarnar. E vai desencarnar no dia 17 de julho de 1864, está aqui a certidão da mãezinha dela desencarnada. E se desencarna em julho, em dezembro vai dar comunicação a Allan Kardec. 6 meses depois, estava ela lá na Sociedade Espírita de Kardec. No dia 2 de novembro, no dia dos chamados mortos, ou melhor, naquilo que Kardec chamava no dia verdadeiramente espírita, que mostra que os mortos estão de pé e que, como dizia, e diz ainda, porque a morte não mata ninguém, o nosso querido Newton Boechat, túmulo nenhum é suficiente, grande e forte para prender o espírito que é imortal e que, liberto, sempre canta e vibra. E ela ali estava a dar a comunicação. E vinha abaixo da comunicação. Quem era ela? A comunicação foi recebida pela senhora Alexandrina Delany, a mãe do grande cientista Gabriel Delany, lá na Sociedade de Kardec, e no final está escrito que ela era mãe da senhora Emílio Collion, membro da sociedade, honorário, repare, membro honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Aí está o túmulo da mãezinha da Emílio Collion, da família Collion, ou melhor, da família Breat. 10ª parte. Allan Kardec, o maior divulgador do Rustem. Isso, a forma de apresentar nos surpreende, né? Mas é isso. Nunca teve ninguém, nem o próprio Rustem, conseguiu divulgar tanta sua obra como Allan Kardec. Não tem obra espírita no mundo mais vendida do que Allan Kardec. É na obra de Allan Kardec que o Rustem é citado o mundo afora. Grande marqueteiro, Allan Kardec. A quem agradecemos muito. Repare que o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra mais vendida no mundo do Espiritismo. E só lá já vimos 6 comunicações de Emílio Collion. Raro é o espírita que não tem Emílio Collion em casa. Mais ainda, raro é o espírita que não tem Emílio Collion no seu culto do lar. Raro é o espírita que não tem Emílio Collion nas suas lembranças no seu coração, através da leitura dessas páginas tão abençoadas. A obra de Rustem sai em 1866 e Kardec vai comentar. Diz ele sobre a obra Os 4 Evangelhos. A explicação e a interpretação dos evangelhos, artigo por artigo, ou versículo por versículo, com a ajuda de comunicações ditadas pelos espíritos, é um trabalho considerável. Em nenhum ponto, observe, em nenhum ponto em contradição com o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e o evangelho segundo o espiritismo. Tudo está lá, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns e no evangelho segundo o espiritismo. Em nenhum ponto diverso. E aí está a prova, no trabalho do nosso querido Júlio Couto Damasceno, que amanhã vai nos brindar com uma palestra, é a primeira, não percam, e ele vai falar precisamente dessa organização universal do pensamento de Kardec e Rustem. É isso, Júlio? Muito bem. E aí ele escreveu a obra Examinai Tudo, em que no lado da página está o pensamento de Kardec, e do outro lado o pensamento de Rustem. A primeira
Examinai tudo, compara o Livro dos Espíritos com a obra de Rustem. A segunda, o Dom de Deus, compara o Livro dos Médiuns com a obra de Rustem. E a segunda, em verdade vos digo, compara o Evangelho segundo o Espiritismo com o Rustem. Precisamente o que ele falou. Não há divergência. E os 3 livros visualizam isso. Realmente são pensamentos idênticos. Todos os livros estão disponíveis na internet. Renan e Rustem, um outro ponto muito interessante, porque Allan Kardec também vai abrir a sua revista espírita em setembro de 1866. Repare que a obra vai ser publicada finalmente em junho de 66. Kardec vai comentar um mês depois, e em setembro vai abrigar um artigo do grande escritor Aurelian Scholl, que vai comparar a obra de Renan, que quer nos colocar um Jesus materialista, com a obra de Rustem, e vai dizer que não pode haver paralelo entre Renan e Rustem, que Renan era a obra do Evangelho mais conhecido naquela época. Ah, absurdo, não pode haver paralelo. A obra de Rustem é muito superior, infinitamente superior. E isso está publicado por Kardec no artigo do seu Aurélio Scholl. Mas ainda, quando Rustem viu que havia um erro na sua obra, um erro de grafia, um erro de impressão, ele escreve para Allan Kardec. E Allan Kardec vai publicar na Revista Espírita a carta de Allan Kardec solicitando o leitor, não um erro, mas uma falta de um parágrafo que precisava ser incluído. Sempre atencioso, sempre solícito com seu grande discípulo e também amigo. Mas, quando sai o livro A Gênese, em 1868, ele vai comentar: o corpo fluídico não se pode considerar radicalmente impossível. Mas se não se pode considerar radicalmente impossível, qual é a prova de que ele é possível? E aí vem mais uma obra que Júlio ajudou a publicar e coordenar com a colaboração de outros 5 companheiros e amigos de Rustem e Kardec, que é o livro Pão Vivo, que em breve será lançado aqui entre nós nesse evento. Uma outra amizade. Kardec e Rustem tinham uma amiga comum, a senhora Anna Blackwell. Todos os dois se correspondiam com Anna Blackwell. Todos os dois conheciam a senhora Anna Blackwell. Todos os dois eram amigos dela e ela deu uma contribuição imensa para a obra dos dois. O que ela fez? Vamos primeiro para Kardec. Primeiro para Rustem. Ela solicitou ao senhor F. Kirby, está ele aqui, grande amigo de Charles Darwin, grande pesquisador da evolução, que Charles Darwin cita no seu livro A Origem das Espécies, para que viesse a traduzir a obra de Rustem, porque ela estava sem fôlego para traduzir, mas que ela colaboraria na tradução. Colaborou tanto que fez o prefácio junto com o seu F. Kirby. Então, a tradução da obra de Rustem em inglês, que ela solicitou dinheiro a Rustem para publicar na Inglaterra, ela não se sentiu devidamente preparada cientificamente, principalmente na área da evolução, que ele conhecia tanto, para ser a tradutora. Ela que traduziu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns para o inglês. As traduções que nós temos do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos em inglês é da senhora Anna Blackwell. Mas diante do tema da evolução em Rustem, ela solicita um especialista, o seu F. Kirby, amigo de Charles Darwin, pesquisador da evolução, para ser o tradutor. Mas na hora do prefácio ela colabora e vai lá e faz o prefácio da obra Os 4 Evangelhos em inglês. Por fim, na 12ª parte, os dois agora continuam amigos no plano espiritual. Mas eles estão juntos no plano espiritual? Trabalham juntos do lado de lá? São amigos do lado de lá? O que se tem sobre isso? Quais são as provas documentais sobre isso? Muito bem. Kardec vai desencarnar em 1869, como está na sua certidão de óbito,
e que está à disposição na nossa obra Análise de Documentos Biográficos, aí exposta pela La Chatre. Aí está o seu túmulo. E a Camille Flammarion, quando o seu corpo vai ser transladado para o Père Lachaise, que no discurso antes, quando ele foi enterrado no cemitério de Montmartre, vai nos brindar um discurso maravilhoso dizendo que ele é o bom senso encarnado. Aí nós temos a certidão de óbito de Roustet, que vai desencarnar em 1879, no dia 2 de janeiro, 10 anos depois de Kardec. Aí está a certidão de óbito dele. Aí está o túmulo de Roustet. E ele vai deixar escrito, e a Revista Espírita vai reproduzir o seu pensamento sobre transportar-se daqui para o lado de lá pela desencarnação. Ficai certos, diz Roustet, que para o outro mundo não se leva senão o que neste se deu. E que aquele que dá é que tem que agradecer. Está na Revista Espírita, anunciando a desencarnação dele em março de 1879. Ah lá, olha o que é a caridade, o que o Evangelho fez nesse coração. Frase deixada sobre aquilo que seria anunciada para os amigos, através da imprensa, a sua desencarnação. Aquele que dá é quem deve agradecer. Muito obrigado pela oportunidade de colaborar na obra do Cristo, na terceira revelação. Mas há um caso clássico, em que os dois estão trabalhando do lado de lá. E o caso clássico nós temos com a Madame Boudet. A Madame Boudet, esposa de Allan Kardec, tinha Allan Kardec sempre, como está ali na foto, e é foto, a presença espiritual do seu marido. Foto que vai gerar o chamado processo dos espíritos, e que vai ter o grande Marte, o nosso Lemarie, que inclusive será preso por quase um ano por causa desse processo dos espíritos. Mas a Madame Boudet, com a desencarnação de Allan Kardec, passou, principalmente nos dias de festa, a frequentar a Sociedade Espírita de Paris. E a grande festa dos espíritas, e a festa espírita por excelência para Allan Kardec, era o dia 2 de novembro. E como agora o seu marido tinha desencarnado e cuidava da sociedade do lado de lá e inspirava a Madame, todo dia 2 de novembro, nesta reunião de congraçamento espiritual, era a nossa Amélie Boudet quem dirigia a sessão. A casa ficava cheia, mais de 300 participantes, muitas palestras, comentários, orações, muitos médios, às vezes 15 médios, muitas comunicações. E, precisamente, em dezembro de 1882, último ano de Madame entre nós, encarnada, o juiz, senhor Bernardot, juiz de paz, que havia há pouco recentemente desencarnado, vai dar uma comunicação através do médium Pierre, na frente de Madame. Na entrada deste mundo superior, reluzente pela encarnação pela emanação de seus fluidos, me aguardavam respeitados espíritos da terra. Swedenborg, Bonnet, Renaud, Fourier, Arago, Demer, médico de Allan Kardec quando encarnado, Roustet e outros, que Allan Kardec me apresentava com simplicidade e com seu sorriso pleno de bondade e amizade. Ora, o seu Bernardot desencarna, vem encontrar na frente da Madame, através do médium Pierre, como foi a sua recepção no plano espiritual, quem o recebeu? Allan Kardec. E Allan Kardec apresenta vários amigos. E entre esses amigos, que ele apresentava com prazer e com alegria, Roustet, trabalhando junto. Nós estamos em 82, cerca de 13 anos após a desencarnação de Allan Kardec, e na presença de Madame,
Mas depois dele apresentar esses amigos ao senhor Bernardot, qual foi o motivo? E por que Kardec fez essa apresentação? Ele vai dar uma instrução, o espírito Allan Kardec, para o que acabou de desencarnar. E qual é a instrução? Com nós e conosco. Como nós e conosco. Você voltará a realizar na Terra uma missão superior. Nós levaremos para a Terra a palavra de Deus, a boa nova. Mas conosco, ou melhor, ele estava dizendo, diante daqueles amigos, que o senhor Bernardot, que tinha acabado de desencarnar, voltaria. Qual a sua missão? Trazer a boa nova na Terra. Mas ele voltaria sozinho? Não. Ele voltaria com Kardec, com Rustem, com Demer, com Arago, com Swedenborg. Ou melhor, reencarnariam juntos. Rustem é tão amigo do lado de lá, Allan Kardec, que inclusive vai reencarnar junto com Rustem, Kardec. Para quê? Para realizar o trabalho de prosseguimento da Boa Nova em Espírito e Verdade. Informação da Revista Espírita em dezembro de 1882. Mas repare que um ano depois, precisamente em janeiro de 83, Madame vai desencarnar. E agora ela não vai mais corporalmente dirigir a reunião do dia 2 de novembro. Muito bem. E ela desencarna. Mas no dia 2 de novembro de 1883, teve a reunião mediúnica. Teve a reunião para o dia dos mortos, ou melhor, o dia dos vivos do lado de lá. E Madame agora não mais dirigia deste lado, mas estava do lado de lá. Estava do lado de lá com quem? Madame estava do lado de lá com Allan Kardec, com o mestre. Agora ela está do lado de lá junto com Kardec. E uma pleia de colaboradores estão do lado dela. E entre esses colaboradores, nós encontramos a figura do nosso Rustem. Então, a partir da sua desencarnação, agora ela soma ao bloco dos que vão construir a Boa Nova e reconstroem sempre a Boa Nova à luz da revelação espírita. Por fim, a amizade está selada com Bezerra de Menezes. E eu quero terminar assim, porque Bezerra de Menezes é o mentor da casa que nos abriga. O grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios, que temos o dever de reconstruí-la através dos danos que cometemos, através das muitas e muitas ataques a essa Casa dos Benefícios através da história. E agora ela está aí, em pé. E agora ela está aí a nos dar boas-vindas a esse 10º Congresso, selando a amizade Kardec e Rustem. Quem dirige tudo, o amigo de Jesus, o hospedeiro de Jesus, o 13º apóstolo, o Zaqueu de volta, o Matias de volta, Bezerra de Menezes. E Bezerra vai dizer: o mais moderno missionário da lei, Rustem, que em muitos pontos vai além de Kardec, porque é inspirado como este, mas teve por missão dizer o que este não podia, em razão do atraso da humanidade. E ele escreve isso num jornal, a Gazeta de Notícias, no dia 6 de abril de 1897. Vai dizer mais? Bezerra de Menezes vai fazer a confirmação. Rustem confirma o que ensina Allan Kardec, porém adianta mais que ele. Por quê? Pois é por isso um livro precioso e sagrado, o de Rustem. Gazeta de Notícias, 6 de abril de 1897. Continua Bezerra. Origem espiritual. Rustem escreveu sua obra monumental sob a inspiração dos Espíritos Santos superiores, dos apóstolos e dos evangelistas. Gazeta da Tarde, 4 de junho de 1898. Ali pertinho, 1 ano e meio antes da sua desencarnação, Bezerra de Menezes. Esses são os amigos, Kardec e Rustem,
que nós apresentamos aqui e que vamos desenvolver durante todo o dia de amanhã, neste 10º Congresso Kardec e Rustem. Amigos para sempre. E essa amizade está ali em Jesus, porque todos tiveram a tarefa de nos trazer Jesus de volta. É o Consolador prometido. Eu vos enviarei um Consolador, que vos explicará tudo, que falará de mim mesmo, e que vos esclarecerá tudo aquilo que não podeis compreender agora. Essa é a missão de Kardec e Rustem, a missão selada em Jesus. Esse Jesus que veio materializado entre nós e que, fluidicamente, a poesia cantada por Newton Boechat nos lembrava. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora entre os grandes de então das leis os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral, corpo fluídico. Concentração astral que a ciência encerra. Ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar, o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede e vos implora. Vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que na amizade para sempre de Kardec e Rustem, trazida pelas bênçãos do Grupo Espírita Regeneração, a casa dos benefícios, do apóstolo do Espiritismo do Brasil, Bezerra de Menezes, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus, muita paz e um bom encontro para todos nós. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org